Maravilha, então. Bora começar a brincadeira, né? Bora falar sobre cross-validation, validação cruzada. O cross-validation ou validação cruzada é uma técnica bem da hora para a gente treinar hoje aí. É muito genial a forma de validação, né? Quando a gente fala de separar dados para treinar e dados para testar, e a gente separa os nossos dados, é sempre complicada a separação. Se a gente separar os dados iniciais for uma série temporal, pode ser diferença. Por exemplo, né, é, perfil de venda. Se você pegar um ano de análise e quiser ver o perfil de venda e você separar os primeiros, sei lá, separa os primeiros 9 meses do ano e os, né, 25% para o final e os últimos 3 meses do ano, você vai ter um problema. Por exemplo, final do ano, você tem concentração de venda que você vai ter a Black Friday em novembro, vai ter, né, se você pegar outubro, novembro e dezembro, você tem Dia das Crianças, você tem Black Friday em novembro, Dia das Crianças em outubro, Black Friday em novembro e Natal em dezembro. Esses 3 meses, eles destoam de uma forma absurda. Principalmente que você vai pegar o início do ano, janeirão, janeirão a galera tá de férias, muita gente de férias. Além de férias, você tem que as pessoas estão endividadas. Por quê? Porque gastaram em dezembro, então elas não compram em janeiro. Então a queda na venda de janeiro já é perceptível. E aí fevereiro você não tem venda de alguns itens, você tem de itens específicos. Quais são os itens específicos? Normalmente material escolar. Material escolar, só que aí a pessoa reserva dinheiro, porque no início do ano ela não pode gastar, porque ela tem que pagar IPVA, IPTU, matrícula de escola, material escolar, uniforme, muda o perfil de compra. O perfil de compra que a pessoa comprava, sei lá, muita coisa em dezembro, não compra em janeiro, não compra em fevereiro, não compra em março. Aí quando chega lá em maio, Dia das Mães, você tem um pico novamente, que é o momento que vai agradar a mamãe, vai fazer a compra. Em agosto tem o Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais não tem uma significância em venda tão grande quanto o Dia das Mães, por incrível que pareça. No Dia das Mães se vende muito mais, né? E maio, além do Dia das Mães, tem o mês das noivas. Então é aonde se compra um presente para os casamentos. Então você tem sim, em maio, um perfil atípico. E como que eu poderia separar os meus dados de venda para poder analisar? Aleatório? Sim, eu posso pegar aleatório. Mas quando a gente fala de aleatoriedade, aleatoriedade é aleatório. Então você pode ter problemas de aleatoriedade, né? Aleatório não quer dizer que você vai pegar um exemplo de cada mês, pelo menos. Muito pelo contrário, né? Você pode não ter, por exemplo, nenhuma informação de novembro, que tem a Black Friday. E aí já era, você não vai ter o perfil de super vendas. Você pode ter uma seleção que caia né, uma, uma causalidade, acho que uma junção de fatores absurdamente zoados de você não pegar, porque você buscou de forma aleatória, né? De você não pegar esses casos de supervendas e as supervendas ficarem somente para o seu caso de teste. E aí dá totalmente errado, né? Você não consegue predizer certo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar a, a divisão de dados, entender melhor o enviesamento, a divisão por aleatoriedade, a gente percebe que existem algumas características que precisam ser repensadas e analisadas. Elas são boas, a divisão com train test split é legal, já minimiza muito, mas ela não é solução definitiva para a nossa validação. A gente não consegue dar uma resposta assertiva com isso daí, né? Vamos fazer uma análise em cima de um dataset novo. Esse aqui eu precisei pegar para a gente treinar, ser diferente. Eu achei legal a informação do churn de uma empresa de telecomunicações. E aí, o que é churn, né?
Churn é um termo em inglês usado para falar que pode ser usado churn rate ou simplesmente churn, né? Que ele, na verdade, é a taxa de evasão da sua base de clientes. Vamos imaginar que eu ouvi reclamações de um coleguinha sobre a internet, que o local onde ele está morando, a internet dele é muito ruim, cai muito. Aí eu virei para ele, por que que você não pega um desses grandes provedores? Ele falou, o meu provedor é NET. E aí eu falei para ele, já experimentou um outro grande provedor, por exemplo, tipo Vivo, né? Porque pode ser que os provedores pequenos também não te atendam na região que você mora, que é um bairro mais distante. Aí a resposta dele foi, a Vivo não tem portas sobrando. A probabilidade desse cliente sair da NET é grande demais se a NET não melhorar o serviço para ele. Não é nem questão de baixar o preço, ele não está questionando o preço. É uma pessoa que, por exemplo, ela usa internet comumente, ela precisa usar a internet, e a internet que ela precisa usar é a internet que ela contratou para trabalhar, não é para fins de assistir filme ou etc. Não é para diversão, é para trabalho. Então ele realmente precisa, né, essa pessoa precisa ter uma internet muito boa. E aí o provedor não está conseguindo responder. Se você tiver um provedor na região que consiga entregar uma internet estável para esse cara, ele com certeza vai largar a net e vai para para esse novo provedor. Se, por exemplo, surgir portas lá na Vivo, com certeza ele vai mudar para a Vivo para tentar ver se melhora o serviço que lhe é prestado. Então, isso daí é uma coisa que acontece. Os usuários saem. Saem porque o serviço não está de acordo, porque o preço que ele está pagando não está de acordo, ou porque ele não gosta, ou porque ele recebeu uma recomendação. A saída de clientes da tua base é o churn. Então, essa taxa de evasão de clientes, ou churn, é extremamente sério. Em serviços como, por exemplo, Spotify, Netflix, são serviços de assinatura, né? Todos esses grandes streamers da vida, né? Hoje a gente tem o YouTube sem propaganda, o YouTube Music, é, a Amazon Prime, HBO, né? Patrocina nós, todos esses players pelo Merchan. Paga, dá uma grana aí que a gente quer melhorar laboratório na faculdade, né? Não posso deixar de fazer a piadinha de sempre. Mas se quiser, ó, estamos fazendo aqui uma análise para diminuir ao máximo a possibilidade de você perder usuários, né? Ou para que você consiga identificar quais usuários vão sair da tua base de clientes e o que você pode fazer depois para poder tentar manter esse usuário, fazer uma promoção, ligar para ele, incentivar ele a continuar de alguma forma, né? Então, a taxa de saída de usuários, de clientes desses grandes players de streamer, por exemplo, Spotify, Netflix, Deezer, é, Amazon Music, Amazon, né? É muito significativo. Então, representa o cancelamento das assinaturas que eles têm hoje, né? E cancelamento de assinatura quer dizer o quê? Ele está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar. E se você tiver uma evasão muito grande de seus clientes, você não consegue manter a qualidade do conteúdo que você provê por assinatura. Se você não consegue manter uma quantidade e uma qualidade do conteúdo, mais clientes deixarão a sua base. É um problema significativo, né? E entenda que você, para manter, né, esse perfil, para você manter clientes na tua base, você tem que investir. Então, por exemplo, a Netflix, ela está investindo em criação de séries, filmes, né? E o dinheiro que ela está investindo para serem feitos esses filmes e essas séries é alto. Se ela começa a perder cliente, ela não vai ter dinheiro para pagar esses investimentos que ela fez, porque ela já está no prejuízo, ela já usou o dinheiro dela para investir nisso daí.
Ela já comprou, já pagou esses filmes e séries novas. E aí ela começa a descartar isso daí. Fora que quanto mais vídeo eu tiver, mais infraestrutura de armazenamento e de transmissão eu vou ter. Fora que esses caras, eles usam, é, como é, os CDNs deles, né, as áreas de replicação dele para armazenar mais próximo de você o que é mais relevante. Eles usam algoritmos de proximidade que a gente acabou de falar, né? O que o pessoal da região aí do Cristóvão está assistindo? Para o Cristóvão, próximo da região dele, estão assistindo, sei lá, hoje a gente está com o filme lá a série da Wandinha Adams, né? E vai surgir mais, sei lá, tô chutando, da Wandinha eu lembro, surgiu lá um anime, surgiu uma série de terror, que agora, final do ano, o pessoal gosta de assistir terror por conta do Halloween, e etc e tal. Então eu vou recomendar para o Cristóvão esses filmes. Então eles fazem uma análise do que é feito e te recomenda, mas mais do que o sistema de recomendação. Os filmes que são mais assistidos, eles são alocados no CDN mais próximo de você. Por que que é feito isso daí? Para diminuir o custo de rede para você e você ter uma experiência de qualidade melhor. Olha só que loucura. Imagina então, a galera está assistindo a série da Wandinha. Show. Eu vou deixar só lá nos Estados Unidos, no meu servidor lá nos Estados Unidos, sendo que eu moro no Brasil? Não, eu vou pegar e vou alocar aqui no Brasil. Mas no Brasil, o CDN que eu aloquei foi lá de Salvador. Mas, puxa, o Cristóvão mora em São Paulo. Então, eu vou colocar não no CDN de Salvador, vou colocar no CDN de São Paulo. E aí eu coloco no CDN de São Paulo. Mas o Cristóvão, ele não mora né, na capital. Ele mora no Vale do Paraíba, no interior. E eu tenho um CDN em São José dos Campos. Eu vou alocar a Wandinha em São José, então. E eu aloco a Wandinha em São José dos Campos. Por quê? Porque o pessoal da região está assistindo. Depois que todo mundo assistiu, que parou de assistir, esse conteúdo é reavaliado, o algoritmo roda de novo de proximidade, ele descobre as novas recomendações e quando ele está te recomendando, ele já percebeu quem está assistindo o quê e a proximidade já alocou perto de você. Então, algoritmos de proximidade são utilizados para isso daí. Essa técnica é muito genial. E o churn é justamente você poder prover qualidade para evitar acontecer né, evitar o churn é prover esses pontos positivos para evitar a perda de clientes baseado em todas essas métricas, características. Tem acho que um hipsters.tech, se eu não estou enganado, que fala sobre o Globoplay. Cara, independente, eu não estou defendendo bandeira de Globo, pró, contra, politicagem, nada, se rouba, se não rouba, não me interessa isso daí. Estou vendo a tecnologia. A parte de tecnologia da Globoplay é fabuloso. Os caras explicam detalhadamente como que eles fazem exatamente esse processo. E você percebe que inteligência artificial não é somente para você poder manter o cliente. Sim, é para manter o cliente, mas vai mais além para diminuir custos, melhorar, otimizar o gasto de recursos, né? A experiência do usuário na hora de assistir um vídeo, quais qualidades eu vou deixar disponível para aquela região, né? Ele tem uma técnica fabulosa de fazer isso daí. É muito genial. A Globoplay, eu recomendo procurar no hipsters.tech a informação sobre lá o episódio que fala sobre a distribuição de conteúdo, a inteligência artificial aplicada na Globoplay para distribuir conteúdo. Fica a dica, vale aí assistir, né? Não é ouvir, não é assistir, é ouvir, porque é um podcast. Então, é ouvir esse podcast daí, porque é muito bom. O churn também pode ser, né, utilizado para você identificar potenciais cancelamentos. Então,
O cancelamento em si ocorre. Você tem gente mudando de provedor, de streamer, mudando de tudo. Por quê? Sim, acontece. O cara está insatisfeito, ou alguma coisa aconteceu que não quer, ou o outro, né, fez uma proposta melhor e ele nem te consultou para ver se você faria uma melhor. Ele simplesmente larga você e vai para o outro. E aí, essa ideia é muito importante, de você tentar antecipar essas ocorrências. E, através disso daí, você consegue promover ações que vão diminuir a perda dos clientes. Então, você vai diminuir a chance do teu cliente te abandonar. Isso daí, para uma empresa, é genial, é muito bom. Você consegue manter cliente baseado em predições. Então você sabe que esse cliente pode te abandonar, está com características de quem já te abandonou, logo você vai fazer ações para fazer com que isso daí continue, né, seja mantido e o seu cliente tenha interesse em continuar com você. Porque afinal de contas, mesmo você tendo um desconto no recebimento, porque você dá um desconto ao cliente, por exemplo, esse cliente ele se mantém com você. Você está recebendo menos dele, mas você não deixou de receber dele. E pior, né? E melhor para você, né? E melhor para você, você não perdeu o cliente para o concorrente. Isso daí é genial. Você não perdeu o cliente para o concorrente. Perder o cliente para o concorrente é complicado. Então, faz parte desse processo da análise de churn, por isso que eu trouxe isso daqui, né? Essa métrica deve ser de receber atenção pelo fato que o custo da aquisição do cliente, o tal do CAC, isso aqui é uma coisa legal, né? O custo de aquisição do cliente, normalmente, ele é mais alto do que você gastar para manter o cliente. O quanto você gasta de propaganda para tornar o cliente seu cliente é muito mais alto do que você gasta de valores, por exemplo, para dar um desconto, dar um benefício a mais para ele continuar seu cliente. Você conseguir trazer alguém que é cliente de outro para a sua base é um investimento muito mais alto do que manter o seu cliente na sua própria base, fazendo talvez alguns descontos ou algumas políticas de benefícios para ele. Então, é muito interessante ver que o valor do churn ele é muito mais alto, né? E ele é indesejado quando você perde o teu cliente, porque trazer o cliente é alto, trazer teu cliente de volta é mais alto ainda, porque além de você ter que lidar com a propaganda e com os incentivos de desconto, com a propaganda você vai ter que fazer os incentivos de desconto. E você deixou de ter ele, então ele já tem uma mágoa contra a tua marca, contra o teu produto. Tem alguma coisa ali que está acontecendo. Então, o trabalho de recuperar é maior. Então, manter o cliente custa menos do que adquirir clientes novos, que custa menos do que trazer de volta clientes perdidos. Né? Então, é uma métrica importante da gente saber. Eu peguei aqui um banco de dados, onde tem o código de identificação do consumidor, que é o Customer ID, o gênero dele, se ele é aposentado, né, o senior citizen, se ele já é um sênior na população, na civilização, se ele é casado ou não, quantos meses a pessoa está na empresa, que é o tenure, que vai dizer o tempo que ele está contigo, né? Se possui serviço telefônico, se possui múltiplas linhas telefônicas, qual que é o provedor de serviço de internet, qual é o online security, se possui serviço de segurança online, se possui serviços de backup online ativado, se o cliente possui alguma detecção, se algum sistema de proteção de sistema, né? Se possui serviço de suporte técnico, se possui streaming de TV ativado, se possui serviço de streaming de vídeos ativado, tipo do consumo dele, qual que é o tipo do contrato dele, né? Porque, por exemplo,
Você tem hoje os provedores de internet, não de internet, né? De internet tem até agora modelos pré-pagos e modelos pós-pagos, os modelos mais fits. Acho que a Sky, patrocina nós, Sky, faz isso daí, né? Ela manda um perfil de contrato que você assiste aquilo, você paga por aquilo que você quer ver, né? Então, diminui o valor. Então, aqueles que não têm condição de pagar todo o pacote, eles assinam coisas específicas menores e por tempos específicos. Ah, eu só quero assinar durante 2 dias. Assina por 2 dias, usa 2 dias. Então, achei genial também, é uma sacada muito boa, né? O cliente utiliza faturamento sem papel, porque se usa faturamento sem papel, tem muita informação envolvida nisso. Então, o paperless billing é interessante porque se ele usa isso daí, quer dizer, por exemplo, que ele é uma pessoa que é acostumado com meios digitais. Provavelmente é mais fácil você fazer com que esse cara obtenha serviços online de streaming, por exemplo, né? Qual que é o método de pagamento? É boleto? É cartão de crédito? Então, se for boleto, é mais difícil ele converter. O cartão de crédito já está com cartão de crédito ou de débito automático, né? Já está com débito automático no cartão. O monthly change, que é o pagamento mensal atual, ocorreu o pagamento mensal, o valor do pagamento mensal atual, acho que é isso, né? O valor total que o cliente pagou pelos serviços durante todo o tempo, um acumulado de quanto ele está pagando, quanto que ele já te rendeu, né? E o churn, se ele abandonou ou não o serviço. O churn é sim, abandonou, yes, né? Y ou no, N, se não abandonou. Então vamos começar a nossa brincadeira para analisar. Estou fazendo aqui o import, um monte de biblioteca para a gente testar, né? NumPy, Pandas, Matplotlib, Train Test Split. A gente vai importar agora do Model Selection o Cross Validate. O Cross Validate vai ser a técnica que a gente vai debulhar hoje, que a gente vai discutir hoje, né? Pipeline, pré-processing, os modelos, regressão logística, e esse cara é um modelo de classificação, porque eu quero saber se sim, se ele abandonou, ou se não, se ele não abandonou. Então, é essa a ideia, classificação, sim ou não. E aí a gente tem a árvore de decisão, vizinhos mais próximos, análise de discriminante linear, e o random forest e o support vector machine. As métricas, o input para imputar valores, caso a gente tenha dados ausentes, o base, compose, algumas funções, né, para fazer alguns desenhos, a parte de o plot9 para fazer algumas impressões específicas, o inspection para a gente poder inspecionar alguns elementos, a gente tem o pickle para poder fazer o empacotamento, e o Yellow Brick Model Selection para a gente poder fazer o Feature Importance também, ver a importância das features. Esse cara aqui, então, rodado, belezinha. Estou importando lá os dados desse repositório do GitHub. Olha lá os nossos dados importados. Uma amostra deles, né? Então, tem o Gander, o Senior Civilization, se tem parceiro ou não, né? Se é casado ou não. O tenor, o tempo que ele está junto, o tipo de serviço, olha lá. Tudo bonitinho, tudo que temos, e a gente tem o yes e no lá, né? O yes e o no do churn. Se ele abandonou ou não. Vamos analisar em cima disso o balanceamento dos nossos dados, né? Então, para dar uma olhada no balanceamento dos nossos dados, eu quero verificar como que o churn está. Então, só para a gente ver, a gente tem 3 linhas por 21 colunas, só para a gente observar aqui. Usei df.shape, só para ver a quantidade de dados. Nós temos 7.043 linhas, 21 colunas. Vamos ver agora como que ficou aqui a distribuição, né? Preparei, rodei, olha lá que bonitinho. Nós temos uma base um pouco desbalanceada. Ela não é tão balanceada. A gente tem 5.100 usuários do nosso provedor de telecomunicações lá que se mantiveram no contrato,
e tivemos 1.800 que abandonaram. Então, a porcentagem de quem fica é 73%, quem sai é 27% aproximado, né? Arredondado, melhor dizendo. Então, de 73 a 27, 73 e 27% aí. Então, essa é a distribuição. Nós percebemos que os dados não são muito balanceados, pode ser um problema para a detecção de abandono, que a gente quer erro de tipo 2, né? Então, quando der a segunda classe. Vamos analisar se existe aqui, né, por exemplo, nos pagamentos mensais, usando um box plot para a gente ver, ó, como que tá os pagamentos mensais. A média, a gente tem valores abaixo, muito mais valores abaixo da média do que acima da média. Então, a gente não tem pessoas, a gente tem menos pessoas com pacotes melhores do que pessoas com pacotes mais simples, né? Então, aqui já consegue ver os pagamentos mensais que são menores, a gente consegue perceber também que existem mais pessoas, praticamente o dobro de pessoas que têm pacotes mais simples do que pessoas que têm pacotes mais completos, que pagam mais caro, né? E não necessariamente isso, né? Pode ter também aquele ajuste para manter o cliente. Tratamento vazio, a gente vai fazer o tratamento de variáveis vazias, né? Através da imputação de dados. Então, para fazer a imputação de dados, a gente está usando o Simple Imputer. Então, o tratamento de dados vazios, ele está dentro do tratamento das variáveis numéricas. Então, eu estou colocando aqui, como a gente já viu, montando um pipeline de tratamento de variáveis. Estou fazendo aqui, se o dado tiver vazio, eu vou inserir a média dele. Então, se o valor tiver vazio, eu insiro a média. E eu estou utilizando, nesse caso daqui, uma transformação utilizando o Standard Scalar. Poderia usar o Min Max Scalar. Eu gosto também muito do Min Max Scalar. Mas aqui utilizei o Standard Scalar. A diferença do no Min Max Scalar para o Standard Scalar o Standard é padronização. Standardization, né? O standard é padronização. A padronização, ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar o maior valor, ele vai calcular a média e vai subtrair do maior à média, ele vai calcular valores, ele vai ficar lá, o maior é a média, é o maior menos a média, né? O valor menos ele vai falar o valor menos a diferença do maior com o menor. E ele vai calculando isso daí. Ou seja, o primeiro maior vai ser 1, mas só que o menor não necessariamente é 0. Ele vai fazer a distribuição disso daí. Quando você utiliza o min, max, scalar, ele faz uma padronização que vai de 0 a 1. O menor valor é 0 e o maior valor é 1. E ele distribui os valores dentro dessa faixa daí. A diferença do Standard Scalar é que ele pode não ter 0 e o maior é 1. E o Min-Max Scalar, ele varia sim entre 0 e 1. Então ele fica na faixa do 0 e 1. Talvez modificar para analisar pode ser uma jogada boa, né? Trocar de Standard para Min-Max Scalar, fica aí uma dica. Então, rodando esse cara aqui, eu criei, então, meu pipeline de transformação numérica. Eu tenho minhas variáveis categóricas. E aí, o que acontece? Nas minhas variáveis categóricas, a gente viu que a gente tem algumas variáveis categóricas, né? Olha lá. Mail, yes, no, no phone services, no. E aí ele tem lá DSL, deve ter fibra, yes, no, month to month, 1 year, né? Que é o contrato que é renovado mensalmente. Esse aqui ele fez um contrato por 1 ano. O tempo se ele tem a fatura digital ou não, né? Então aqui a fatura é digital, a fatura não é sem papel, né? É digital, yes. A fatura é no papel, no, né? A fatura é digital, não. Então ela é no papel. E aí o tipo de método de pagamento, né? Se é checagem eletrônica, se é envio de fatura, né? Para ele pagar o valor gasto por mês e o total que ele já acumulou, né? O tempo e acumulado. Então a gente tem algumas variáveis aí numéricas, incluindo o churn, né? O churn é yes ou no. Então a gente vai fazer o seguinte:
A gente vai pegar para as variáveis categóricas, a gente vai usar o Simple Imputer de novo, só que agora a gente vai pegar o valor com um valor constante, a estratégia é o valor mais constante, né? E colocar no lugar dos que estão vazios. Então, se tiver vazio, uma maior ocorrência a gente coloca. E a gente vai aplicar também a técnica do One Hot Encoder. O One Hot Encoder, ele vai fazer a codificação do getDummy, né? Então, ele vai transformar as colunas que têm múltiplos valores em novas colunas, exatamente como a gente está vendo aqui em cima no desenho. Então, aqui no desenho eu tenho gato, cachorro, tartaruga, ele vai virar novas colunas e ele vai fazer a montagem do One Hot Encoder para a gente. Então, já montei um transformador de variáveis categóricas, então o categórico é o transformer, já montei. E agora vou montar o meu pré-processor. O meu pré-processamento vai ser da seguinte forma: ele vai ter um pipeline de execução, que vai ser o seguinte: eu vou fazer a transformação das colunas da seguinte forma: eu vou aplicar o Numeric Transformer para essas colunas aqui que são numéricas. Numeric Transformer para ela. Para Categorical Transformer, eu vou aplicar para essas colunas daqui. Então, para essas colunas eu vou aplicar. Obviamente, você poderia fazer lá a obtenção das variáveis, tudo, mas para deixar claro o passo a passo que a gente está fazendo, né? Convertendo aqui. A gente vai separar os nossos dados em targets, em target e features, né? Então, a gente vai separar o que a gente está querendo prever do que a gente vai usar para predizer, né? Então, eu estou fazendo aqui que o meu xão vai ser tudo menos o churn. Só que eu também vou arrancar o Customer ID. E o Customer ID é uma variável que não significa nada para mim, né? Que é literalmente o código individual do usuário. Então, é a chave primária dessa tabela. Essa chave primária não preciso. Vou arrancar a chave primária, que ela não me ajuda na predição. E eu vou arrancar também o objetivo, que é o churn. E o Y, que é o meu target, né? O meu alvo, vai ser o churn. Então, rodou esse cara aqui, ele montou as duas. A gente separa em treino e teste as nossas variáveis. Então, vou pegar o x e o y e eu vou separar em treino e teste do x e treino e teste do y. Estou utilizando aqui, nessa abordagem, eu fiz alguns experimentos antes de mostrar para vocês, eu separei em 33%. Eu achei que 33% deu uma resposta melhor. Poderia ser em 30%? Poderia. Poderia ser em 80, 20, 70, 30, 66, 33, né? Poderia ser 50, 50. Eu experimentei algumas e deu uma melhor resposta. Então, rodei aqui para a gente ver. E houve a separação. Então, temos a partir desse momento as nossas variáveis separadas em x, y de treino e teste. E aí fica legal para a gente poder trabalhar, né, bonitinho. Agora a gente vai criar, né, vai instanciar somente, e aí é só instanciar. Eu não disse que ia treinar, não. Eu disse que ia criar um modelo, instanciar os principais modelos que a gente está utilizando, né? Regressão logística, análise de discriminante, modelos lineares, não lineares, né? O CART ou o DT, ou o DTC no nosso caso também, que pode ser árvore de decisão classificadora, Decision Tree Classifier. Estou deixando o CART para lembrar que também tem essa nomenclatura para árvores, né? KNN, modelos não lineares, e agora os não lineares mais complexos, Support Vector Machine de classificação e o Random Forest também de classificação. Então, montei lá um pipeline, vou fazer o pipeline chamando o meu pré-processamento com essas variáveis. Lembrando que eu já tive que fazer o ajuste, né, da regressão logística, porque senão ele dá uma estourada e isso daí atrapalha. E aqui também estou utilizando probability igual a true para o support vector machine de classificação, para não estourar o modelo e ficar tudo ok. Então, criei. Aqui eu criei os meus modelos, né? Eles estão criados. Eles não têm treino, note que não tem fit ainda. Eu só criei o modelo que eu vou utilizar com minha pipeline. Eu criei uma pipeline de execução, que ele vai pegar os dados, vai pré-processar com esse modelo que a gente está utilizando. Agora sim, vamos entrar no mérito do dia. A gente vai falar agora sobre validação cruzada, né? O cross validation, o CV.
A validação cruzada é uma técnica que vai pegar os seus dados e ele vai dividir os seus dados em pequenos pacotinhos. E aí ele vai utilizar uma parte desses pacotes para treinar e a outra parte para testar. E aí por que que esse negócio é tão interessante, né? Ela faz uma melhor análise do desempenho do teu modelo, porque ela divide os teus dados em vários pedaços diferentes. Quando a gente faz simplesmente o train, teste, split, eu só divido uma vez, eu posso ter um enviesamento, infelizmente, posso ter. E aí não tem uma predição boa. Então aqui eu estou dividindo os meus dados várias vezes, treinando o meu modelo com essas divisões e vendo a resposta dele tudo de uma vez. O cross-validation faz isso, né? Então ele faz essa jogada. O cross-validation, então, ele consiste em particionar os seus dados, o seu conjunto, em vários pedacinhos, onde cada conjunto é utilizado para treinar e o outro conjunto utilizado, o que sobra, é utilizado para avaliar. Ele roda, né, o treinamento em cima desses dados segmentados e analisa as métricas para ver a resposta. Ele vai somando, somando, somando as métricas que você escolher e depois ele vê a média disso daí, dando uma resposta mais verdadeira para o que acontece. A utilização tem altas chances de detectar se seu modelo está ele está sobreajustado com os dados de treinamento. Ou seja, se ele está sofrendo o tal do overfitting, né? Existem vários métodos para se fazer isso. Aqui, nesse notebook que a gente está estudando, eu montei ele com Kfold. O método do Kfold vai ser utilizado para a gente detectar isso daí, o número de divisões com Kfold. Avaliando o seu modelo de machine learning, né? Muitas vezes, quando estamos criando nosso modelo baseado no aprendizado, a gente se depara com o problema da validação, que ele pode pegar uma parte. Então, a gente roda a validação cruzada para minimizar isso daí. Então, a gente tem essa técnica, né? E aí, como que a gente determina o número de folds, ou seja, o número de divisão que os nossos dados terão? Então, o K-fold é o número de divisão que teremos. Como que funciona? A gente pega o nosso volume total de dados, então aqui, imagine que tudo isso daqui, toda essa linha daqui, é o volume total dos nossos dados. E a gente divide ele, nesse caso, a gente dividiu em 5K, em 5 partes, né? Ele vai pegar a primeira parte, que é o primeiro fold, e ele vai usar para teste. As demais, ele vai usar para treino. E aí depois, na segunda interação, já que a gente dividiu isso aqui em 5 vezes, eu preciso ter 5 iterações, ou seja, vou ter que executar o meu modelo 5 vezes. Ele vai pegar o próximo, e aí o que era teste deixou de ser teste, virou treino. O primeiro do treino deixou de ser treino e virou teste. Então agora ele vai pegar isso daqui para teste e o restante para treino. E ele vai fazendo essa modificação, né, no tempo, né? Ele vai pegando cada hora, ele pega um conjuntinho para teste e o restante para treino. Isso daí, né, significa que, de uma forma mais simplificada, eu acho que ficou legal essa explicação. É um método de validação de cross-validation mais conhecido como conhecido e utilizado, o K-fold, né? É o método mais conhecido e utilizado. Existem outros. Por isso que eu foquei nele, né? Eu dei uma pesquisada antes de montar para ver se valeria a pena, mas putz, uma quantidade absurda, absurda de artigos científicos, de artigos em blogs, utilizam o K-fold em cross-validation, né? Esse método consiste em dividir o dataset em K partes, utilizando sempre K-1 para treino, e a parte que sobra ele vai usar para o teste, fazendo isso K vezes. Em cada uma das vezes, em cada K vezes, ele vai testar o modelo com um fold diferente, com uma partezinha diferente.
É, e a gente vai pegar e escolher uma métrica para avaliar o nosso modelo. Pode ser acurácia, pode ser precisão, sensibilidade, F1 score, ROC, não importa se for isso aí para modelos de classificação. Se for para modelos de regressão, a gente R1 score, média, MSE, RMSE, é, não importa. Você escolhe a métrica, né? E aí, ao final, nós teremos K medidas da métrica de avaliação, com os quais geralmente calculamos a média dessas execuções e o desvio padrão, para a gente saber como está o comportamento, né? E aí, o valor de K. Qual é o K que a gente deve utilizar? Então, o valor de K, ele não tem uma explicação muito boa, que nem o K do K médias, né? Que a gente utiliza o método de Elbow, né? Para chegar. E o método de Elbow é um dos piorzinhos, né? É o mais simples, mas é um dos piorzinhos. Tem outras melhores. O K, na documentação, ele fala, né, que você deve utilizar 5 ou 10, mas você tem que testar. Literalmente você tem que testar. Às vezes o teu K, por conta da quantidade de valores que você tem, não pode ser muito grande, porque quanto mais você divide, menos dados você tem. Então, quando você divide muito, o seu teste fica pequenininho, ou ele é muito pequeno, vale a pena você não dividir muito. Então, você usa um K pequenininho. Quando você tem um grande volume de dados, 10 pode ser pouco, você pode até dividir em mais que vai funcionar e ainda vai ficar bom o seu teste, né? Aplicando, né? Vendo o códigão do Cross Validation, né? A gente inicia aqui que um Maker Score que a gente vai utilizar vai ser o Precision. A gente vai usar a precisão para fazer o nosso teste. Então, a gente está chamando aqui a precisão e a gente está analisando, né, que a variável positiva nossa é null. Aqui é que o nosso objetivo, na verdade, é o seguinte: a gente quer verificar se o cara, quem não vai abandonar, né? A gente quer predizer principalmente quem não quer abandonar. Então, por isso, a gente está fazendo uso da Precision, erro de tipo 1, e o valor de quem não abandona, lá na coluna churn, é null. Então, eu quero verificar se é null. Vou pegar e armazenar os valores. Eu estou criando um data frame para ficar bonitinha a visualização depois, se a gente quiser, né? Então eu chamo, aqui é somente para criar o data frame, né? Então aqui passando quais são as colunas, que é o fit time e o score time. E eu renomeio isso daqui para ficar teste score e literalmente a minha regressão logística, o LR, né? Só mudando os nomes para ficar um pouquinho melhor. No Cross Validate, eu vou passar o meu modelo, os dados de treino e os dados de teste. Os dados as features de treino e o target de treino. Eu estou usando aqui 3 execuções. Por padrão, normalmente é 5. Coloquei 3, para ele dividir em 3 partes. Eu posso aumentar isso aqui, de 3 para 5, por exemplo. Esse aqui é o valor do meu K, né? Então, Cross Validation, qual que é o valor do K? Estou utilizando um K igual a 3. Porque os nossos dados já não são muito grandes, né? Já são pequenininhos. Então, por isso que eu não estou dividindo muito, senão o teste fica muito pequeno e vai dar resposta ruim. O método de avaliação que eu estou utilizando é a precisão. E aí eu estou falando para ele retornar essa informação para a gente. E aí eu executei todos eles. Poderia ter montado uma lista, chamado, um processo melhor. Executei todo mundo. Então esse cara daqui, ele demora, olha só. Ele fica fazendo a execução. O Support Vector Machine, KNN e Support Vector Machine são os que mais demoram, ó. Ele fica um tempão nessa execução daqui. Ele é o modelo que mais demora para ser treinado. O KNN demorou também, mas nada em comparação ao Support Vector Machine. Isso que ele está executando apenas 3 vezes, beleza? Agora o Random Forest também demora um pouquinho, ó, mas ele executa 3 vezes isso daqui. Então executou 3 vezes. Agora eu juntei tudo, concatenei tudo e vou montar um box plot para a gente visualizar, né? Montei e executei. O nosso box plot é aqui, é o modelo e os dados o train score, né?
E os dados de treino. Então, aqui ficou os dados do nosso modelo e os dados verdadeiros. Então, aqui é o dado treinado e o modelo verdadeiro. Dado treinado, modelo verdadeiro. Dado treinado, modelo verdadeiro. Ficamos com esse conjunto daqui. A gente consegue ver que existem alguns modelos que, quando a gente executou, olha só aqui, tanto a regressão logística como a regressão, como o Support Vector Machine, né? Não, ficou ruim, Support Vector Machine. Foi aqui, ó. A regressão logística e a árvore de decisão. A regressão logística foi o melhor modelo. Então, aqui, ó, o LR, né, é o melhor. Ó. Entre os modelos, o LR teve um comportamento melhor, ele teve uma predição melhor. Ele acertou lá em torno de 8.4, né? 8.4 tá aqui. A média, né, deve estar aqui, ó, um 8.4. Né? Isso aí, um 8.4. Então ele está com uma acurácia, né, melhor dizendo, ele está com uma precisão de 8.4. Então a gente usou Precision, ele está com uma precisão de 8.4. Agora é que vem a mágica de entender o Cross Validation. O Cross Validation, ele diz qual que é o melhor modelo. Eu vou executar todos para a gente ver. Mas eu sei que o melhor modelo é esse daqui. Estou treinando todos para a gente ver. Estou treinando todos. Treinei todos. Está treinando. Agora ele está treinando. Mas não tinha sido treinado com a validação cruzada, então, só para fazer a análise da validação. Porque ele precisa executar várias vezes com amostras diferentes. Então, a minha resposta para qual é o melhor modelo, com certeza, é essa daqui. Segundo o F1 Score, o melhor modelo, usando validação cruzada, é a regressão logística. Quando eu mandei imprimir, ele mostra aqui o pipeline que foi executado, né? Então, mostrou o último pipeline, que foi o pipeline de regressão de árvores aleatórias, né? De florestas aleatórias. Está lá, de Random Forest, né? Fazendo uma análise de feature importance, só para a gente ver o que acontece aqui, já que a regressão logística foi a melhor, eu quero ver qual foi a melhor feature. Estou trazendo o Permutation Importance lá do Yellow Brick, né, que eu já trouxe ele. Estou passando meu modelo e as variáveis de treino, dizendo para ele treinar com elas 10 vezes para verificar qual que é o melhor. Rodando aqui. Demora um pouquinho para treinar. Porque ele vai executar 10 vezes. Né? Executou. Vou mostrar graficamente, né, os nossos dados, né, como que ficou. Estou usando aqui o esquema do Boxplot. Olha só que legal também a utilização do Boxplot novamente. O senhor tá gravando a tela ainda? Sumiu aqui para mim? Sumiu para você? Só um segundo que eu já coloco. Tá gravando sim. Não se preocupa não. Já vai ficar gravadinho aqui. Parei o compartilhamento, vou compartilhar de novo, né? E ele vai voltar a aparecer para você. Agora sim, valeu. Joia. Chique. Aí agora, com a análise das features, olha só que interessante. As nossas features mais significativas são o total que ele já pagou. Por que que o total que ele pagou é tão interessante? Quanto mais ele pagou, indica que ele está mais tempo com a operadora. Aí o tenor, que é o tempo, então o total e o tempo faz total sentido os dois. Provavelmente, se a gente analisar essas duas, fizer um gráfico de fazer a correlação, essas duas variáveis são altamente correlacionadas. Então, dá para ver que tem interesse, tem relação das duas. O tipo de serviço e o tipo de contrato. Provavelmente, o tipo de contrato é contrato anual. Quem tem contrato anual deve ficar mais tempo com a operadora, né? Se ele tem mais serviços de internet, o valor mensal pago, quem paga mais tem maior propensão de se manter no provedor. Fazendo uma análise, não é maldade a minha análise, mas ela é real. A pessoa que tem um menor poder aquisitivo, tem uma renda familiar menor, ter um serviço de internet, às vezes, pode ser um gasto muito alto. Então, ela não vai ter o melhor serviço de internet, de provedor de streamer dela, né, de telecomunicação. Ela vai ter um mais barato, um pacote menor.
E na época que aperta, ela se desfaz disso daí. Então, ela pode deixar de ser. Então, aqui mostra um pouco o perfil dos usuários também. Então, isso daqui indica também múltiplas linhas. Então, pessoas que provavelmente têm múltiplas linhas, quer dizer que tem mais dinheiro, mais condição e vai se manter como é o perfil que está acontecendo, né? Quem tem stream de vídeo também, stream de TV, mantém, né? Você tem, né, variáveis que vão mantendo, todos estão acima, né? A média está acima, ó. Se você rodar uma simplificação com essas variáveis, eu não estou fazendo análise de correlação, viu? É só as variáveis mais importantes. Provavelmente isso aqui diz muito respeito de quem se mantém. Fazendo matriz de confusão para esse cara, né? Só para a gente ver. Estou usando regressão logística. Olha lá, a gente tem aqui. A classe é não. Quem eu disse que é não? 480, 4.800. Quem eu errei disse que era sim, 320. Então eu estou acertando bem. Quem não vai largar? E olha só, eu estou com uma predição ruim. Então o meu recall aqui está ruim, ó. Eu disse que era yes e eu acertei no yes, 1.100. Mas mais de 600 disseram, né, mais de 600 foi dito que era não. Ele errou muito. Então aqui eu estou errando mais de 50% do valor de quem acertou. Então aqui mais de um terço no total eu errei. Aqui o erro está grande. Então, isso aqui é um negócio complicado. E provavelmente, para melhorar isso daqui, você teria que fazer um esqueminha de fazer um balanceamento de features, de target, né? Que a gente viu na aula presencial, fazer o balanceamento de target, né? Fazendo o balanceamento de target, talvez melhore, diminua isso daqui. Provavelmente, ao invés de usar o F1, que está medindo isso daqui, eu deva de utilizar o F1 Score, que vai medir a melhora disso aqui, ou seja, a diminuição desses erros de tipo 1 e erro de tipo 2, né? Rodando aqui as nossas curvas, só para a gente ver se realmente a regressão, coloquei todas elas, né? A regressão logística, ela tem que estar com um melhor ROC. Vamos ver se realmente foi ela com o melhor ROC. Olha, não foi, ó. A gente teve aqui a Random Forest, ela teve o melhor rock. O segundo melhor rock foi a regressão logística com 91%. Então, olha só, 91 e 97 são as duas melhores, né? Ó. A área debaixo da curva desses dois foi muito boa. Então, incrivelmente, mesmo não acertando muito, se você olhar lá, né? Vamos voltar aqui em cima, olhando aqui a nossa Random Forest. A nossa Random Forest foi a que teve pior desempenho em acerto. Olha lá, a Random Forest foi a que teve pior desempenho em acerto. Fica a dica aí. Só que isso daqui, só para lembrar, isso daqui a ROC, ela mede os acertos, né? Então, se for o caso, eu acho que a gente poderia, né, analisar a Precision Recall Curve para ver. A Precision Recall Curve, acho que ficaria melhor para analisar. Aqui a gente exporta o modelo, né? E tem o modelo de volta aí para você poder utilizar e analisar a acurácia do modelo, né? Vou salvar aqui, fazer um pickle dele, fazer o dump, ele serializou o modelo e salvou dentro do arquivo. Estou carregando esses caras de volta, trouxe eles de volta, rodando as acurácias desses caras. Temos lá que a gente tem uma acurácia de 81% para regressão logística. O Support Vector Machine tem uma regressão boa e o Random Forest também tem uma regressão boa, mas ainda a regressão, né? Teve uma acurácia boa, mas o primeiro modelo realmente foi melhor. Então, nesse caso, a regressão logística ainda continua se dando muito bem. Talvez, se a gente mudar lá de Max Scalar, de Scalar, Standard Scalar para mim, Max Scalar, pode ser que melhore, fazer um tratamento melhor, talvez tirando uma das variáveis, quando a gente fez o One Hot Code, a gente fez lá, a gente vai ter que descartar uma das colunas,
deve estar ficando 2. Diminuição tirar as colunas que são altamente correlacionadas, então fazer uma análise de correlação, fazer um balanceamento de target, pode ser. Então, são algumas possibilidades de melhora dessa predição. Mas aqui a dica toda é fazer a validação cruzada. A validação cruzada, ela tira o viés, né, trazendo qual que é o modelo que melhor responde para a gente. Então, aqui, no caso, regressão logística é o melhor modelo que responde para nesses dados da forma bruta como a gente jogou, né? E aí eu pergunto, dúvidas?